Olá, estudantes do 9º ano, como é que vocês estão? Professor Wagner novamente para gravar mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Como sempre acontece, a cada início de aula vocês precisam ali separar aqueles materiais já conhecidos, né? Certamente muitos já separaram, alguns ainda não. Então se você ainda não separou os materiais, faça isso agora. Pega o caderno, lápis, a borracha, o apontador, o dicionário, que é um recurso muito importante. Pode usar um celular, um computador, né? O objeto aí que for mais acessível a você para consultar algumas palavrinhas, ok? Faça isso e na sequência eu retorno com o início da aula. Importante também colocar aí a data de hoje, o número da aula, aula de número 25, e a disciplina Língua Portuguesa para ficar tudo anotadinho, tudo certinho, para vocês se acharem, ok? Vamos então para aquilo que nós vimos na aula anterior, como sempre acontece no começo das aulas. Na aula anterior nós falamos sobre crônica, sobre o gênero crônica. Eu trouxe aqui uma crônica do Fernando Sabino, em código. Eu li, a gente refletiu um pouco sobre ela, expliquei sobre o gênero, as características do gênero crônica, falamos também sobre as placas ali que aparecem nos caminhões, nos para-choques dos caminhões, que apareceram dentro da crônica, enfim, falamos sobre esses assuntos aí na aula anterior. E o que nós veremos na aula de hoje? Então vamos verificar aqui. Trabalharemos com a crônica poética. Ampliação vocabular, compreensão e interpretação de texto e a crase também, né? A crase que é um assunto recorrente aí que eu já tenho trabalhado em várias aulas. E é um assunto que precisa ser retomado o tempo todo porque ele tem muitos detalhes aí a serem explicados e entendidos. Certinho? Então vamos lá. Na aula passada você aprendeu que a crônica é um gênero textual narrativo cuja linguagem é simples e descontraída. Então a crônica tem essa característica principal aí, né? Não é principal, uma das características mais marcantes. A linguagem, que é uma linguagem aí bem tranquila, uma linguagem bem atrativa, uma linguagem bem simples e descontraída. É uma característica aí bem marcante nesse gênero textual. Você sabia que existem diversos tipos de crônicas, dentre as quais está a crônica poética? Poxa, crônica poética, como assim? Uma mistura aí será de poesia e de crônica? É possível fazer isso? Sem dúvida, a crônica permite uma narrativa com um viés mais poético, mais reflexivo, mais introspectivo, né? Então, olha, o que seria uma crônica poética? Uma espécie de mistura de texto narrativo com poesia? Como eu falei antes, é exatamente isso, né? A crônica poética vai trazer aí a poesia para dentro do texto narrativo. Lembra algumas aulas que eu falei sobre a diferença entre poema e poesia? Eu falei que a poesia pode ir além do gênero textual poema, pois é exatamente isso que vai acontecer aqui. Nós vamos perceber que a poesia apareceu dentro do gênero textual crônica. Então vamos conhecer uma crônica poética. Aqui eu trouxe a crônica da Marina Colasanti. Eu sei, mas não devia.
Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais a luz cedo. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado, porque está na hora. A tomar o café correndo, porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus, porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez paga mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios, se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então aí a crônica poética da Marina Colasanti, né? Uma crônica bastante reflexiva que inevitavelmente nos faz pensar sobre nossa vida, sobre a vida que estamos levando, né? E, aliás, o propósito da crônica dela é justamente esse, é fazer com que o leitor leia aquele texto e reflita sobre o que está sendo dito ali. Impactante, não?
Conhecendo um pouco sobre a autora da crônica, eu sei, mas não devia. Como sempre eu faço, eu trago o texto do autor e depois um pouco sobre aí a biografia e às vezes sobre também a bibliografia do autor. Então aqui, biografia Marina Colasanti. A autora Marina Colasanti nasceu em 1937 em Asmara, capital da Eritreia. Em 1948 mudou-se para o Brasil com a família e se estabeleceram no Rio de Janeiro. Formada em artes plásticas, começou a trabalhar no Jornal do Brasil como jornalista. Marina foi também tradutora, publicitária e esteve envolvida com uma série de programas culturais para a televisão. Em 1968, publicou o seu primeiro livro e, desde então, não parou de escrever os mais diversos gêneros: contos, crônicas, poesia, literatura infantil, ensaios. Muitas das suas obras foram traduzidas para outros idiomas. Bastante celebrada pela crítica, Marina já recebeu uma série de prêmios como o Jabuti, o Grande Prêmio da Crítica da APCA e o Prêmio da Biblioteca Nacional. A escritora é casada com o também autor Afonso Romano de Santana. O casal tem duas filhas, Fabiana e Alessandra, ali ao lado a foto da Marina Colasanti, também uma grande autora aí da nossa literatura. Certo? Agora, chegou a sua vez, agora é com você. A primeira questão de hoje, ali ó. A ideia central da crônica é a de que? Alternativa A. Estamos cientes de que a nossa vida passa por um processo gradativo de mudanças, as quais nos tornam melhores enquanto seres humanos. B. Estamos em um processo degenerativo, gradativo e contínuo de mudanças que, muitas vezes, sem notarmos, naturalizamos. C. Estamos crescendo profissional e humanamente, de forma que é evidente a nossa ajuda no sentido de construir uma sociedade melhor. Ou D. A humanidade está se tornando mais sensível às mazelas que a cerca. Então ali, qual será que é a ideia central que se percebe naquela crônica? O que vocês perceberam quando eu li a crônica da Marina Colasanti? Qual das 4 alternativas traz essa ideia central? Analise, pense, reflita e daqui a pouco eu venho com a resposta. E aí, será que você conseguiu captar a ideia central da crônica? Vamos ver então qual que é a alternativa correta. Alternativa B. Estamos em um processo degenerativo, gradativo e contínuo de mudanças que muitas vezes, sem notarmos, naturalizamos. A crônica traz aí essa ideia de que nós estamos nos acostumando, nos habituando a coisas com as quais muitas vezes não deveríamos nos habituar, nos conformar, aceitar. É claro que é preciso ser resiliente na vida, mas tem que tomar cuidado para que a rotina, para que coisas negativas não te abracem aí e te levem para baixo.
Então, ali, ó, processo degenerativo. Degenerativo é algo que disruptivo, que destrói, né? Então, gradativo quer dizer que passa por fases e vai aumentando, certo? Contínuo é justamente isso, algo que está acontecendo, que continua, né? Que tem uma continuidade, é duradouro, de mudanças que muitas vezes, sem notarmos, naturalizamos. Então fica natural, né? A gente passa a praticar aquilo ali, aquelas ações de forma sistematizada, né, natural, e a gente nem percebe, né? Acaba assimilando aquilo para a vida e vai só repetindo automaticamente, né? Sem se manifestar contra, né? Sem notar aquilo tudo. Mais ou menos essa ideia. Não pode ser estamos cientes de que a nossa vida passa por um processo gradativo de mudanças as quais nos tornam melhores enquanto seres humanos, né? Primeiro que não há essa consciência muitas vezes, né? A gente nem percebe e vai simplesmente vivendo aquilo, né? E essas mudanças nos tornam melhores enquanto seres humanos. A autora disse isso, demonstrou isso no texto? Muito pelo contrário, né? Nos torna necessariamente melhores enquanto seres humanos. Alternativa C, estamos crescendo profissional e humanamente de forma que é evidente que a nossa ajuda no sentido de construir uma sociedade melhor, né? Quem me dera, né? Quem nos dera isso fosse verdade. Não é. Não estamos crescendo humanamente. Quando eu falo nós, eu falo enquanto humanidade, do todo, né? Não só de um determinado grupo. E a alternativa D, a humanidade está se tornando mais sensível às mazelas que a cercam, né? Gostaria que fosse verdade, mas não é, né? Muito pelo contrário, nós estamos nos tornando insensíveis, né, às coisas ruins que acontecem à nossa volta, infelizmente. Ok? Para pensar, né, gente? Aqui eu trouxe para vocês um enigma, na questão 2, que será por vocês decifrado. Então, os símbolos, cada um corresponde àquelas letras que estão ali embaixo dos símbolos correspondentes, e aí vocês terão de decifrar o que está sendo dito, o que está por trás aí desse enigma, ok? Então faça isso, e daqui a pouco eu retorno com a resposta desse enigma. E aí, conseguiu identificar o enigma? Eu acredito que sim. Vamos ver então qual que é esse enigma. É preciso saber viver. Uma frase que é título, inclusive, de uma música do Roberto Carlos, que foi regravada pela banda Titãs.
É preciso saber viver. Lembrou? É essa mesmo. É o refrão da música. Questão de número 3. No fragmento ao lado, depreende-se uma sensação de... Então, ao ler esse fragmento aqui, o que se percebe? Que sensação que se percebe ali? Ó? Revolta, alternativa A, né? Revolta e tentativa de mudança. B, inconformismo e rebeldia. C, resiliência e transformação. Ou D, conformismo e apatia. Então vamos ali ao fragmento. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. Se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Então, o que se percebe, o que se depreende, o que se infere, né, desse fragmento aqui ao lado? Revolta e tentativa de mudança, inconformismo e rebeldia, resiliência e transformação, ou conformismo e apatia? Reflita sobre essa questão e eu já volto com a resposta. Então, galerinha, vamos à resposta da questão de número 3. Depreende-se conformismo e apatia. Né? Quer dizer, a pessoa já aceitou aquilo ali, já se conformou, já se resignou, né? E repete aquele ciclo de forma apática, quer dizer, apagada. Né? Essa é a ideia, né? De apatia, né? De aceitação da sua realidade, por assim dizer. É isso que nós percebemos ali. Certo? Então agora eu trouxe para vocês aqui uma imagem, se eu não me engano é a Times Square, na cidade de Nova York, a cidade que nunca dorme, né? O que a imagem abaixo mostra? O que nós podemos perceber nessa imagem, analisando ali as cores, as pessoas, as propagandas, as construções? O que a imagem está trazendo para você, está mostrando para você? Observe lá. Bastante gente, né? E agora eu trouxe para vocês aqui mais um fragmento da crônica.
Sobre o que este fragmento da crônica fala? A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Então, o que está sendo mostrado e evidenciado aí nesse fragmento por meio das palavras da Marina Colasanti? Consegue pensar sobre isso? Lembra também lá da imagem que eu mostrei anteriormente? Então ali, questão 4. Qual é a relação que se pode estabelecer entre a imagem e o fragmento da crônica? Qual que é o diálogo que existe entre essa imagem e esse fragmento? Eu quero que você pense sobre isso, reflita, analise e responda. Daqui a pouco eu retorno com a correção. E aí, conseguiu relacionar a imagem com aquele fragmento? Relacionam-se perfeitamente, não é verdade? Então lá, ó. Tanto a imagem quanto o fragmento tratam do excesso de propaganda ao qual o ser humano é frequentemente submetido, né? Essa poluição visual tão comum aí nas grandes cidades, e se tratando de Nova York, né? Muito mais evidente, muito mais comum. Esse excesso de propaganda, de letreiro, enfim, de pessoas, de carros, e propaganda em carros, em todos os lugares praticamente. Certo? Agora aqui a questão 5. Relacione as informações acerca do uso da crase com os respectivos exemplos. De novo a crase aqui sendo trazida à discussão. Então ali, ó. Não se usa crase antes de verbo, né? Onde que eu tenho uma frase aí que mostra que não se deve usar crase antes de verbo? Aí vocês vão fazer a relação. Usa-se crase antes de palavra feminina quando há fusão entre preposição a e artigo feminino a. Então também, onde que eu tenho uma frase que mostra aí que se usa crase aí antes de artigo feminino a, e que mostra também que há essa fusão, né, entre a preposição e o artigo feminino. Usa-se crase em locuções adverbiais femininas, também onde que há exemplo deste uso, e usa-se crase quando há fusão entre a preposição a e o artigo feminino as, né? Agora o artigo feminino no plural, em um caso
né, está no singular, em outro no plural. Então relacione aí essas explicações, esses conceitos aos usos deles, e na sequência eu retorno com a correção e a explicação. Professor, aqui você deu uma puxadinha, mais ou menos, nem tanto. Vamos ver ali então. Não se usa a crase antes de verbo. Qual que é a frase que exemplifica? Ali, ó, a temer hidrofobia dos cães. Notaram ali que temer é um verbo? Então, antes de verbo, a regra do uso da crase diz que não se usa crase, né? O acento indicador, acento grave ali, indicador de crase. Por isso, o A ali está sem a crase. Ok? Usa-se crase antes de palavra feminina quando há fusão entre a preposição a e o artigo feminino a, né? Quando o verbo geralmente pede uma preposição a e a palavra que vem depois é uma palavra feminina e, portanto, pede o artigo feminino a. Onde que acontece isso? A poluição. A gente se acostumou à poluição, mas não devia, né? Se acostumou a quê? Se acostumou a, mais o a de a poluição. A junção desses dois as origina o a craseado, certo? Usa-se crase em locuções adverbiais femininas. Então ali, ó. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o a, esquece a amplidão. Então, à medida que é a locução adverbial feminina. Então, em locuções adverbiais femininas também usamos crase. Isso diz a regra, ok? E usa-se crase quando há fusão entre a preposição a e o artigo feminino as, ali, as salas fechadas. Nos acostumamos às salas fechadas. Nos acostumamos a as salas fechadas. Então, a junção do a mais o as dá origem a esse a no plural ali, craseado. Ficou claro? Entendeu? Acredito que sim. Não? Então, retorna, dá mais uma estudada, pesquisa, e aí você vai entender com certeza. Certo? Então, aqui, ó. Agora eu vou falar sobre as características da crônica poética. Crônica poética é um texto narrativo constituído por linguagem poética e metafórica, de modo que o destaque seja dado às impressões subjetivas, as quais revelam as emoções e o estado de espírito do cronista frente a determinada situação. Então, ficou bem clara essa característica no texto ali da Marina Colasanti, né? A impressão dela, que é colocada ali, certo? Muitas metáforas foram usadas, né? Figuras de linguagem, anáforas também, repetição de palavras, de termos no início ali das frases. É bem comum isso tudo em textos poéticos. Então, ficou claro ali que foi colocada a impressão subjetiva dela, né? Ela demonstrou isso, né, ao fazer aquelas reflexões em seu texto. Certinho? Vamos comparar fragmentos de duas crônicas, né? Lembra da crônica com a qual nós trabalhamos lá na outra aula, né? A crônica em código? E agora, a crônica dessa aula, eu sei, mas não devia. E descobrir quais são as semelhanças e diferenças existentes entre elas. Vamos fazer agora uma comparação, um comparativo entre fragmentos dessas duas crônicas
para que nós percebamos aí o que elas têm de semelhança, em que elas são parecidas, e o que elas têm de diferença, em que elas diferem, né, em que elas são aí peculiares. Vamos analisar então ali os trechos, eu trouxe ali o texto 1 em código. Foi o que eu preveni ao Senhor. E tem mais. Quinto, não sou colgate, mas ando na boca de muita gente. Sexto, poeira é a minha penicilina. Sétimo, carona só de saia. Oitavo, chega! Protestei estupefato. Não vou ficar aqui tomando nota disso. Feito idiota. Então esse o excerto da primeira crônica e agora o fragmento da segunda. Da crônica eu sei, mas não devia. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Então aqui, para a gente começar a fazer essa comparação, observe que no texto 1, a linguagem ali é uma linguagem mais objetiva, falando aí em termos de linguagem, enquanto no texto 2 há a prevalência de linguagem subjetiva. Perceberam? Que linguagem objetiva é aquela linguagem que é mais fácil de ser entendida, ela vai mais ao ponto, mais direta, mais literal. A linguagem subjetiva já exige mais pensamento, mais reflexão, você tem que parar, ler com mais calma, né? Analisar, refletir, abstrair para tentar extrair o que está sendo dito ali, a mensagem do texto. No texto 1, o narrador narra em primeira pessoa, então, prevalece a narração em primeira pessoa, né, na crônica 1. No trecho da crônica 2 ali, a narração também é em primeira pessoa, mas notem, é a primeira pessoa do plural, enquanto no texto 1 do singular é do singular, no texto 2 é do plural. A gente se acostuma. Esse a gente, perceberam que ele substitui o pronome nós? Notaram aí? Seria nós nos acostumamos a andar. A gente se acostuma, esse a gente é mais coloquial, né? É mais do dia a dia. Perceberam? E essa narração em primeira pessoa do plural não é muito convencional, não é muito comum, mas ela também aparece às vezes. Ali nós temos o uso do discurso direto, perceberam? O discurso direto ali, quando existe a fala do personagem, como se o personagem estivesse falando, o narrador para, aí o personagem entra falando, depois volta o narrador, e assim sucessivamente, é o discurso direto. No texto 2, não. A gente não tem aí a presença do discurso direto. Notaram que no texto 2 também eu tenho ali, como eu falei que a linguagem é subjetiva, nós temos o uso de metáforas. Eu gostei muito dessa metáfora aqui, ó. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Né? Catarata dos produtos, pense, o que é uma catarata? É uma queda de água, onde cai um grande volume de água, certo? A água caindo ali com bastante frequência, em bastante quantidade. Catarata dos produtos é justamente isso, é feita essa aproximação, essa comparação metafórica que visa demonstrar que as propagandas chegam até nós em grande quantidade, né? Vão chegando até nós, vão sendo jogadas ali, veiculadas o tempo todo, certo? Por isso que foi feita essa comparação com catarata, ok? Então vamos ali agora a mais um exercício de número 6. As palavras em destaque podem, respectivamente, ser substituídas por... Lembrando que aquele advérbio respectivamente quer dizer nessa ordem, ok? Primeiro uma, depois outra, respectivamente. Então lá, o fragmento é esse aqui, ó. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Então as duas palavras em destaque são instigado e infindável. Respectivamente, vocês vão analisar primeiro instigado e depois infindável. Então ali, ó, quais palavras podem substituir esses dois termos aqui? Alternativa A, incentivado e constante. Alternativa B, motivado e finita. Alternativa C, desaconselhado e infinita. Alternativa D, perene e influenciado. Pensa sobre essa questão. E daqui a pouco eu retorno com a resposta e a correção.
Então vamos aí à correção dessa questão. Alternativa A, incentivado e constante, né, que são palavras sinônimas aí, respectivamente, de instigado e infindável, certo? Então vamos agora para a última questão da nossa aula, questão de número 7. Tal como acontece na crônica poética de Marina Colasanti, escreva algumas linhas expondo situações com que a gente se acostuma, mas não devia. Essas situações aí que fazem parte da nossa vida, com as quais nós nos acostumamos, mas não deveríamos. Coloquei um exemplo ali para vocês. A gente se acostuma com a existência de moradores de rua imersos na insensibilidade que é transmitida ao próximo como um vírus, o vírus da indiferença. Então não deveríamos nos acostumar com essa realidade, mas nos acostumamos. Quais duas situações com as quais não deveríamos nos acostumar, mas nos acostumamos, vocês acham que podem ser colocadas aqui nessa questão? E daqui a pouco eu retorno com a sugestão de resposta. Então aqui a sugestão: a gente se acostuma com a violência física e verbal que nos cerca, que nos oprime, ainda que não notemos. E também a gente se acostuma com a destruição das florestas, achando que temos bastante e que, portanto, não nos farão falta. Ok? Chegamos então ao final dessa aula. Cuide-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.